Agradeço a presença nossos ilustres convidados e passo, então, para o mediador deste painel, o jornalista Flávio Dutra. Agradeço a presença de todos, em nome da ARI e dos seus apoiadores desse evento. Saúdo os dois eminentes cientistas e pesquisadores. Tá? A primeira questão que eu gostaria de saber com eles, se já estão aclimatados de novo, depois dessa viagem de mais de 70 dias pela Antártica, né? Tida como a maior expedição desse gênero já realizada. Tá? Então, sejam muito bem-vindos. Tá? Espero que seja muito produtiva essa manhã. Para a orientação de vocês, a mecânica desse processo aqui vai ser cada pesquisador, cada painelista faz a sua apresentação em cerca de 45 minutos e depois nós abriremos para as perguntas do público. Tá? As perguntas serão por escritos, até para poder atender toda a demanda. A previsão é de que até o meio-dia a gente possa dar seguimento a esse trabalho. Tá? A primeira apresentação vai ser do professor Jefferson Simões, com o subtema O Rio Grande do Sul, cenários de mudanças e climas. Tudo com o senhor. Ok, obrigado. Bom dia a todos e todas. Bom, à primeira vista, pode parecer que a Antártica é muito distante e que os processos ambientais aqui do Atlântico Sul não deveriam ter essa percepção, mas muitas vezes se tem a percepção que não afeta o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e principalmente, no caso aqui desse encontro, o Pampa. Eu resolvi com o meu colega Aquino, nós vamos fazer da seguinte maneira: eu vou dar uma introdução geral, porque é necessário algumas definições básicas e também ver o que nós estamos observando para a região sul e o Rio Grande do Sul, ou seja, o que está sendo visto em termos gerais, e o Francisco, que é um climatologista, vai falar mais sobre os cenários do Rio Grande do Sul e ainda mais do Pampa. Quais são os cenários que nós vamos ter ao longo dos próximos 50 a 80 anos sobre mudanças do clima e como isso afeta o Rio Grande do Sul. Então, cabe a mim, então, dar uma visão geral sobre as condições ambientais, mas eu gostaria, primeiro slide, por favor, sempre lembrar, não custa nada, porque existem jargões sendo usados e termos sendo usados de maneira incorreta, confusões, geralmente, na imprensa ou entre leigos, e eu diria, inclusive, em polarizações nos diferentes mídias sociais, os tiktokeiros e Instagramas e outros, onde se confunde mudanças do clima com aquecimento global, com mudanças climáticas, efeito estufa, são todos termos diferentes. O nosso conceito aqui de mudança do clima é qualquer mudança na média de algum elemento climático. Eu estou dando alguns exemplos assim, ou na dinâmica da atmosfera. Caso claro, para o estado do Rio Grande do Sul, é o aumento da frequência de eventos extremos, que acabou repercutindo naquele evento catastrófico que foi o desastre de maio de 2024. E esse é um cenário que está sendo observado em várias partes do mundo. Por quê? O que nós estamos observando? Nós estamos observando, é claro, o aumento dos gases estufas, e do qual o CO2, o dióxido de carbono, é o que está aumentando mais rapidamente, e nós já sabemos que, numa concentração maior e disparando cada vez mais em relação às médias antes da Revolução Industrial, isso tem ocasionado mudanças de precipitação em diferentes partes do mundo, em diferentes sistemas climáticos, migração de zonas climáticas. No caso específico da minha área, que eu estudo a questão do derretimento de massa de gelo e aumento do nível do mar. E, é claro, nós esquecemos muitas vezes aumento da temperatura do oceano, que, na verdade, da superfície do oceano é mais importante para o planeta, que é quase 2/3 de água, como controlador do clima. Eu gosto sempre de lembrar que, e aqui tem confusão e negacionistas do clima, o painel intergovernamental da ONU sobre mudanças do clima
está dizendo isso, é macunado, ele não representa a realidade. Olha, o IPCC, que é o painel, ele não faz pesquisa nenhuma, ele pega os dados de nós, do Francisco, meu, e de os outros mais de 10 mil cientistas. Ele simplesmente compila esses dados. E é isso que é o consenso da comunidade científica. Não existe um cientista sério que aponte e discorde do que nós estamos vendo e das evidências que nós estamos vendo. E, por processos que eu não vou ter tempo de discutir aqui, são ampliados, ou, melhor dizendo, amplificados nas duas regiões polares. Então, o que nós estamos vendo aqui, se vocês botarem ali em 2020, nesse gráfico, e ido até 2100, são dois cenários. É o cenário mais, ou eu diria, menos trágico nos processos de mudanças do clima, que é um aumento da temperatura média de, no máximo, 2 graus centígrados. Eu lembro vocês que o famoso Acordo de Paris, que agora o governo dos Estados Unidos vai sair e que, na verdade, não foi implementado, estava tentando segurar 1,5 grau. No último ano, nós chegamos à conclusão que isso já chegou a 1,5 grau, e se nós tivermos a felicidade de chegar a 2 graus centígrados na temperatura média a 2100, fazendo uma série de restrições na geração de gases estufas e outros gases, nós ainda estamos numa posição controlável e não vê o caso extremo, aí seria um laissez-faire, onde o clima chegaria a 5, 6 graus e que teria o gráfico aí para vocês da direita, onde, em alguns lugares do mundo, a temperatura poderia aumentar 9 graus. Ou seja, primeiro, é média. Média não representa o contexto todo. 2, tem regiões do mundo que respondem mais rapidamente a essa variação, essa mudança, vão amplificar o sinal, outros nem tantos. Inclusive, se vocês olharem aqui no primeiro gráfico, tem lugares até que esfriam, se a gente conseguir os 2 graus. Em outro lado, não. As regiões polares, principalmente o Ártico, os processos estão tão grandes e tão rápidos que já estão afetando a economia global, a estratégia militar do hemisfério norte, a remilitarização e quase voltando a um cenário de Guerra Fria, por causa das mudanças do clima. E isso também está começando a criar uma série de conflitos interestados, principalmente, é algo que está se tornando cada vez mais drástico, a questão do estresse hídrico. O Rio Grande do Sul tem que estar ciente disso. Só para lembrar para vocês, quando a gente fala em efeito estufa, também não fala em efeito... O efeito estufa é um fenômeno natural, se não fosse isso, nós não teríamos a temperatura agradável de 15 graus, hoje em dia, no planeta Terra, seria, na verdade, de menos 15, nós não teríamos aparecidos com menos 15, aqui, a espécie humana, e o que nós estamos falando é intensificação do efeito estufa a partir da Revolução Industrial. O efeito estufa, então, é um processo natural, essencial para a vida na Terra, para manter a temperatura, mas a gente está jogando mais gases, tanto naturais, aumentando a concentração, quanto artificiais, e isso, é claro, reforça a retenção de radiação que vem do Sol e vai voltar para o espaço, cedo ou tarde, mas fica atrasada a liberação e aumenta a temperatura da superfície. Esse gráfico aqui, o próximo gráfico, está mostrando que exatamente o aumento que nós temos desde 1958 até 2027, 2024, nós já aumentamos, se vocês fizerem a conta, é mais de 40% nesse período. Eu gosto de mostrar aqui, está comparando em vermelho a concentração no Polo Sul e o outro no Manaloa. Aqui eu gostaria de abordar um ponto também da desinformação desses grupos mais retrógrados, e que isso foi financiado por uma série de companhias think tank norte-americanos ao longo de 20 anos,
que só mostro os dados do Mauna Loa, que é um vulcão, em cima do vulcão, que é a linha preta aqui, mas não querem falar que esse registro é quase o mesmo no Polo Sul, no Ártico e na Nova Zelândia, lugares extremamente isolados. E todo mostro isso aí. Desde 58, quando nós começamos a fazer essas medidas na atmosfera, esse aumento já ultrapassou 40%. Eu estou fazendo aqui, mas é lá. Próximo. Ok, mas eu concordo com vocês, se alguém, um formador de opinião, ou alguém que lida com a legislação ambiental desse país, mas o que a gente sabe antes de 58? É aí que entra a minha pesquisa. Nós sabemos, através de amostras de neve e gelo, principalmente da Antártica e da Groenlândia, 2 lugares isolados, a reconstrução da história dos gases estufas, não só do CO2, do metano também e do óxido nitroso. Aqui eu estou mostrando só do CO2, mostrando que dispara. Foi esse advento dessas pesquisas, e hoje é uma linha vertical, aqui estava até 2000, se vocês botarem 2024, está lá em cima. Estava ao redor de 280 e hoje nós estamos a 427 partes por milhão. Partes por milhão porque é uma concentração. E isso eu faço, isso é o trabalho que eu faço, que é a neve e o gelo da Antártica e da Groenlândia não é formado por congelamento de água. Na verdade, é precipitação de cristais de neve que vira gelo, e quando vira gelo, deixa uma série de bolhas retidas, uma atmosfera do passado, e aí nós fazemos análises químicas, uma série de análises químicas, hoje mais de 50, e, entre elas, determinação dos gases estufas. É assim que nós conseguimos fazer reconstruir essa história. E aí nós começamos a ver as consequências disso e os diferentes cenários que nós temos, que vão afetar, evidentemente, alguns mais do que outros, o Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu mostro alguns gráficos. Temperaturas médias diárias estão cada vez mais altas, mais dias quentes e ondas de calor. Não é novidade nenhuma para vocês estão vendo no seu dia a dia. As frentes frias estão com mais dificuldade de penetrar sobre o continente sul-americano. As frentes frias, normalmente, deveriam chegar até o sul do Acre, o sul do estado do Amazonas. Esse processo está cada vez mais difícil de ocorrer. O Francisco vai falar um pouco mais, porque esse processo também, de não poder penetrar, está associado a processos que nós vimos nas grandes enchentes, as grandes inundações que nós tivemos nos últimos 3 anos, culminando em 2024. E esse já traz outro ponto que eu vou chamar a atenção. O Rio Grande do Sul tem que começar a olhar mais para o sul e para o Oceano Atlântico. Se vocês olharem o mapa, nós estamos circundados pelo Atlântico Sul, pela Antártica, e, muitas vezes, até por, talvez, um mito do país tropical, se olha muito para a Amazônia e não vê que esse sistema todo é integrado. Não existe, e isso eu afirmo, e afirmo na frente dos meus colegas de climatologia, eles sabem disso, não existe parte mais importante no sistema ambiental do que outra. A Antártica é tão importante para a circulação atmosférica e oceânica quanto o Atlântico Sul e quanto a Amazônia. Nós podemos discutir a Amazônia por outras questões, biodiversidade, segurança ambiental do país, etc. Mas, em termos de circulação atmosférica, são tão importantes quanto. Mas, voltando aqui, nós já estamos começando a ver uma série de consequências. Vocês podem ver que a demanda energética devido ao aquecimento, cada vez mais nós temos picos nessas ondas de calor, no uso de ar-condicionado, que causa, muitas vezes, causando queda no sistema todo. O aumento da temperatura mínima diária, a redução do número de dias com geadas, algo claríssimo no clima subtropical que nós vivemos nesse estado. Quem for um pouco mais velho, aí, mais de 50 anos, vai se lembrar que era mais fácil sair da cama e ir no banheiro às 6h30 da manhã, ou mais difícil, hoje é mais fácil.
E o número de eventos de geadas no Rio Grande do Sul está diminuindo. Junto com isso, está vindo a penetração no Rio Grande do Sul de uma série de vetores de doenças tropicais. E, por isso, está cada vez mais aumentando essa frequência de dengue, já houve registro de chikungunya e outras doenças que vão começar a aparecer. Isso ocorre principalmente via o noroeste do estado, que é o lugar onde está se ficando mais úmido, aumentando a precipitação. O aumento de frequência de eventos de precipitação forte, não preciso repetir, maior pressão na defesa civil, maior número de enchentes, aumento de secas no verão, no interior do continente, nessas latitudes. Isso começa a ter impacto em colheitas, disponibilidade de recursos hídricos e aumento de ciclones tropicais e, eu diria, também extratropicais, algo que vai ficar para o Francisco discutir, inclusive associando a processos antárticos. Se nós olharmos aqui, não sei se vai conseguir ver, nós temos aí 4 gráficos para a região do sul do Brasil, entre 1961 e 2020, e mostrando que essas linhas pontilhadas, exatamente o aumento, aqui para os 3 estados do sul, da precipitação está aumentando, a temperatura média anual está aumentando, a temperatura mínima anual está aumentando, a tendência de temperatura máxima, ou seja, o pico da temperatura, está aumentando. São todos medições na rede de estações meteorológicas, que agora que se começa a recuperar nos últimos anos, com a instalação de dezenas de estações meteorológicas automáticas. Se vocês me perguntassem isso há 15, 20 anos atrás, o Rio Grande do Sul estava com um sistema de estações meteorológicas em colapso. Aqui, aqui comparando aqui 1961, 2017 e 1961, 2020, intensificando mais essas tendências, tendências de aumento, em um período curto. Notem que a mudança da temperatura média global foi cerca de 1,5 graus centígrados, 1,4 em cerca de 160 anos, um pouquinho mais, talvez. Então, o processo aqui está muito eficiente. Bom, um dos estudos que o nosso centro faz é tentar recuperar os registros da temperatura média e precipitação no passado, antes das estações meteorológicas. Aí tem uns fatos curiosos, a gente tenta descobrir estações Tinha uma aqui no Forte Apache, que nunca estava na rede, porque a previsão meteorológica organizada, com estações organizadas, começou com a cidade de Araubujo, em 1911. E como é que a gente consegue dados antes disso? Porque se eu quero saber a variabilidade do clima do Rio Grande do Sul, eu preciso ter esses dados. Então, nós conseguimos recuperar alguns dados de temperatura, vocês podem ver esporádicos, às vezes de viajantes, cientistas naturalistas europeus que passaram por aqui e fizeram observações. Ali eu tenho uma de 1925 sobre precipitação, essa é estimada porque o Vicente da Foltora relata durante aqueles anos, e também ele vai relatar depois, posteriormente, na Revolução Farroupilha, as grandes enchentes, e nós temos indiretamente essas informações. Aliás, se alguém aqui ter ciência de estações meteorológicas privadas nesse passado, principalmente no final do século XIX, por favor, entre em contato com nós. Nós estamos tentando investigar e procurar. Nós descobrimos, só para dar um exemplo, existia uma linha férrea entre Bagé e Rio Grande, que era propriedade britânica, tinha dados meteorológicos, a gente conseguiu, no Reino Unido se guarda tudo. Eu consegui até achar o registro da empresa, quem é que tinha
a shares, né, tinha as ações, etc., mas não tinha os dados meteorológicos. As coisas se perderam muito, por não haver um acervo guardado. E aí a gente começa a ver cenários e observações para a região sul do Brasil. Nós temos um painel brasileiro de mudanças do clima, evidentemente que é da Comunidade Científica Nacional, financiado pelo CNPq e outros, e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E vocês estão vendo aqui que pode, isso de 10 anos atrás, poderão surgir com favorecimento a doenças infecciosas endêmicas sensíveis a variações do clima. Já estamos vendo. Desastres como deslizamento de terra, morte por afogamento e desabamentos poderão ser mais frequentes. Desabamentos são mais frequentes, deslizamentos de terra, sim. E a agropecuária é uma região vulnerável a mudanças do clima. A atribuição desse painel é que, em algumas décadas, a região sul vai ter uma nova conformação geográfica de agricultura e pecuária, ou seja, você começa a ter migrações de cultivares, ou seja, uma sensibilidade de algumas culturas, principalmente aquelas de ambiente mais ameno, ou, se quiser chamar, mais frios, que começam a se estressar mais. Não sei, o próximo slide aqui. Eu estou abordando nessa seta que uma das consequências para a região sul do Brasil é a redução da produção e qualidade de alimentos. E ali diz claro que desenvolvimento de novas variedades de cultura mais adaptadas a essas alterações climáticas. Na verdade, o que eu estou chamando a atenção é que nós temos que estar preparados e fazer estudos, cenários das mudanças do clima para os próximos 5, 10, 20, 30 anos. Elas vão ocorrer, elas não voltam atrás. As modificações que nós já fizemos na atmosfera nós não temos como voltar 50, 60 anos atrás, nós temos que mitigar e se adaptar. E ver o que vai ser mais produtivo para nós. E a mesma questão que a gente pode fazer especificamente para o Pampa. Se vocês olharem aqui nas projeções regionalizadas para os biomas, olhem lá para o Pampa, lá embaixo, e vocês vão ver aqui que para 2071, 2100, nós vamos ter, provavelmente, um aumento tanto na temperatura e precipitação no verão, talvez um aumento de até 2,5 graus na temperatura média, um aumento na precipitação e do inverno também. Isso já está ocorrendo? Sim, já está ocorrendo. Olha aqui a distribuição do aumento no padrão espacial de precipitação no Estado, comparando 45,74 com 75,2004. Já em 2004, já tinha aumentado no outono 17% a precipitação no norte do país, no estado do Rio Grande do Sul, no outono. E a área que está sendo mais afetada é exatamente o norte e o noroeste do estado. E, não por coincidência, é lá que nós começamos a ter mais penetração de vetores de doenças de um ambiente tropical. Se vocês olharem a climatologia de 61,90, compararem com 91,2002, e a diferença, esse que é o gráfico mais importante aqui, que é o para vocês aqui da extrema esquerda, é que o que nós vamos ter? O desvio aqui de precipitação indica onde as regiões que vai continuar a aumentar e mesmo regiões que vai reduzir a precipitação. E é exatamente uma parte do Pampa, lá no extremo oeste do estado. Tem aí algumas previsões de redução de até 50 ou mais milímetros por ano, 100 milímetros. Outras regiões estão se tornando mais úmidas. Como já foi feita a propaganda aqui pelo colega da nossa expedição, vocês podem perguntar, e daí, o Antártica nos interessa? Eu já falei isso aqui sobre a ligação
da formação das frentes frias para o pessoal do norte do país, são as friagens, elas surgem no Oceano Austral, principalmente no início dessa seta ali em cima, não sei se está aparecendo. Dá mais uma... ele não está aparecendo. Na verdade, só tentar explicar aqui, já que não saiu a transparência, mas está aqui, essa seta mostra o Mar de Weddell e também aqui do Mar de Amundsen, onde saem as frentes frias, vão penetrar e vão trazer e esfriar não só o sul do Brasil, vão penetrar na região oeste, chegando até o sul da Amazônia. Isso é só para comparar a escala. O Francisco vai poder falar um pouco mais do que nós estamos observando na dificuldade de penetração, inclusive associado ao processo que nós vimos em maio de 2004. Próximo. Então, só para enfatizar a importância da variabilidade climática da Antártica e na penetração das frentes frias, que variou ao longo do tempo. Nós temos, durante a última idade do gelo, e no final no final da última idade do gelo, há cerca de 12 mil anos atrás, penetrava muito mais ar frio e deixava mais seco parte do estado. Hoje está fazendo o caminho contrário. Outra observação que está sendo feita, algo que o Aquino vai explorar, é que nós estamos vendo o maior número de eventos explosivos, ciclones explosivos, com uma quantidade de precipitação enorme, concentrada num período curto. Também relacionado a processos no Atlântico Sul. Isso tudo traz a questão de segurança alimentar, e segurança ambiental. Nós temos o risco de colocar a produção de alimentos no Brasil, uma redução nessa produção de alimentos em alguns lugares. Há estimativas que até 2030 nós podemos perder 11 milhões de hectares de terra devido a essas mudanças. Lembrando que, se nós vamos examinar o Rio Grande do Sul e o Pampa, no estado agropastoril, nós temos que ter em mente os impactos dessas mudanças fitossanitárias, o impacto na população, principalmente com a dispersão de patógenos, e também pragas, e aí nós vamos também cair na agricultura, e isso tudo afeta a produtividade do sistema agro. Por isso, nós temos que começar a pensar em resiliência climática e fazer cenários que criem uma estratégia de Estado para as próximas décadas e visualizar como isso vai afetar a nossa produtividade agrícola, a distribuição pastoril, como nós vamos absorver essas tensões que vão surgir em termos da atividade econômica e do impacto na sociedade, e lembrando que sempre é seletivo esse impacto, em diferentes setores da sociedade, nem todos vão pagar os custos das mesmas maneiras, só assim nós vamos ter um sistema sustentável. Eu encerro com a minha parte exatamente enfatizando que, se nós queremos entender a variabilidade climática do Rio Grande do Sul, nós temos que olhar para o nosso entorno. E o nosso entorno, como vocês podem ver, nós estamos já no norte do Cone Sul, são os oceanos e a Antártica, que está logo ali. Eu gosto de brincar que o Rio Grande do Sul está mais perto da Antártica do que Roraima. Obrigado. Obrigado por enquanto, professor Jefferson. Só um aviso de utilidade pública. As apresentações, tanto do professor Jefferson como do professor Aquino, serão disponibilizadas no site da FIMA nos próximos dias. O site, para quem quiser anotar, é www.fima.org.br. Vou repetir, www.fima.org.br. Também será disponibilizado por um grupo de WhatsApp para aqueles que assinarem.
De imediato passo ao professor Francisco Eliseu Aquino, cujo subtema vai ser Clima, Histórias e Impacto das Mudanças no Pampa. Muito bom dia, perdoem ficar na frente de vocês, né? Senhoras e senhores, amigos, conhecidos, autoridades, instituições presentes. É um enorme desafio falar sobre um tema extremamente necessário, impactante e um divisor para a tomada de decisão, não só nossa, no nosso Estado, mas para a humanidade. Mas eu vou pensar em algum momento, em toda a minha apresentação, no Pampa, no bioma como um todo. Vou dar exemplos do nosso estado, de nossas cidades, mas vou pensar o sudeste da América do Sul, né? Quer dizer, Paraguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Argentina, Uruguai e assim por diante, né? Então, acho que o título é extremamente provocador. Ontem, quase meia-noite, quando eu enviei a apresentação, eu pensei, está faltando algo, mas tem demais, né? Bom, muito, por favor. Eu vou ser indelicado com você, só para pedir para ir à frente, né? Então, o Pampa é a porta de entrada de contrastes, de encontro de massas de ar por natureza, né? Então, o clima do Pampa, a agricultura, o que nós executamos no Pampa, depende das 4 estações do ano, por consequência de massas de ar características de cada uma dessas estações. Então, os nossos eventos meteorológicos, as características do Pampa, vão depender do que acontece no Atlântico tropical, no Atlântico Sul, na Antártica, na Amazônia, no Pacífico e assim por diante, né? E o ambiente atmosférico e estas massas de ar é que vão caracterizar os contrastes, como as inundações, como as ondas de calor, e esses eventos todos estão se incrementando porque a temperatura média do planeta subindo. Resumidamente e objetivamente, a gente afirma que todos os eventos meteorológicos se intensificarão. Consequentemente, quem conhece o sul do Brasil sabe que todos os eventos se intensificarão. Obviamente, de modo geral, está tudo ficando morno, mais quente, a primavera cada vez mais antecipada, mais longa, e o inverno cada vez mais ameno, com abruptos eventos de onda de frio. Então, qual seria o maior desafio da humanidade para as próximas décadas? Na minha opinião, governança global ou do Pampa sobre a questão ambiental. Quer dizer, toda a nossa cultura, nossa tradição, nossa economia, nossa história, nossos sonhos dependem destas interações. Próximo. O professor Jefferson já mostrou, nós mudamos a atmosfera, o gelo, os oceanos e a biosfera do planeta, porque a gente tem uma capacidade maior, mais rápida do que a natureza de mudar curso de rio, mudar padrão de vegetação, alterar, por necessidades, inclusive, né? Então, a velocidade como a gente opera no sistema terrestre, né, é maior do que o sistema consegue amortecer, ganhar resiliência, e é aí que a gente precisa, então, avançar nos acordos, né, que são quase que impossíveis, mas eles são necessários. Portanto, se é uma tomada de decisão, o impossível passa a ser possível. Por gentileza. Fiquei muito feliz com o convite, com a oportunidade, porque a primeira vez que eu tive a chance de falar sobre o Pampa e esta nossa crise ambiental foi para o Parlamento do Mercosul, que busca colocar nas suas políticas, com visão de Mercosul, a agenda da mudança global. Então, isso foi bastante recente, foi em 2021. Então, para minha alegria, compartilho com vocês, né, que legal que a pesquisa, a universidade é chamada para contribuir. Esse é o mapa de anomalia da temperatura média do planeta Terra para uma geração anterior aqui, que é de 1961 a 1990. 30 anos, a gente pode fazer, então, uma climatologia e falar. Então, as raras áreas em amarelo, elas estão 0,2 a 0,5 graus Celsius mais quentes. Isso entre 1961 e 1990. Eu nasci em 70. Né? Então, obviamente, o meu avô, meu bisavô vão falar do campo
com uma visão de clima e de agricultura e de perspectivas totalmente diferentes do que a da geração mais moderna. Próximo. E essa é a próxima climatologia, 1991-2020. Então, é evidente que o mundo aqueceu, e aqueceu nos oceanos, que cobrem 70% da superfície do planeta. E os oceanos, por serem água, têm mais massa que a atmosfera. Por consequência, se os oceanos aqueceram nos últimos 100 anos, a energia estocada nessa piscina de água quente levará século para arrefecer. Por consequência, nós já estocamos a mudança climática para as próximas gerações. Resumindo, é isso. Próximo. Mas a gente poderia comparar anos quentes. Por exemplo, um modo de variabilidade que existe na natureza do planeta Terra, dentro do Oceano Pacífico, é onde eu posiciono a água mais quente ou a água mais fria no Pacífico Equatorial. E essa brincadeira é basicamente, se o oceano tem muita energia, ele olha para a atmosfera e diz, pula, e a atmosfera pergunta, quão alto? Né? Serão os eventos meteorológicos. Então, um ano quente, como é o Ninho, a gente tem aquele empurrãozinho para os eventos extremos excederem além disso. Então, se a gente olhar 2024, é um ano muito quente, com o El Ninho. 2023, um ano muito quente, com herança de uma laninha. 2016, um El Ninho que a gente chama de Godzilla, né? E 1997 e 98, com o El Ninho do século. Há 20, 30 anos atrás, se a gente quisesse falar o que seria o planeta quente, quais seriam o impacto das mudanças do clima, a gente diria, basta olhar os desastres e os impactos em 1997. Então, hoje a gente, obviamente, vai dizer, basta olhar os impactos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, para a escala global, o ano de 2024 ou o ano de 2023. Quer dizer, a gente observou claramente a escalada dos eventos, por gentileza. Então, a gente conseguiu chegar a 1,5 graus, a gente conseguiu jogar por água abaixo o Acordo de Paris. E as insistências de governança, de políticas internacionais, de tomada de decisão de alguns países, de alguns governos, atrasam essa agenda em uma década, e uma década para nós é muito pouco tempo do ponto de vista do nosso cotidiano, mas é impactante do ponto de vista da aceleração da mudança do clima. Então, além da mudança do clima estar em curso, ela está acelerando. Esse é o nosso maior desafio. Então, 2024 é o ano mais quente, 2023 repete, 2024 e 2023 são 2 anos muito estranhos, porque a gente ainda tem dificuldade de explicar por quê. Observem que, normalmente, os anos quentes arrefecem na segunda metade do ano. E 2023 e 2024, eles aceleram na segunda metade do ano. De onde saiu isso? Só pode ser dos oceanos, a princípio. Só pode ser redução das geleiras, combinação. Só pode ser diminuição ou supressão da vegetação natural, essa combinação. Tá? Claro que a gente poderia adicionar aqui algo que a gente vem fazendo há décadas, que é melhorar a emissão da poluição atmosférica pela indústria do carvão, entre outras. Quer dizer, toda a implementação de diminuição da poluição atmosférica, quer dizer, que tira esse particulado da atmosfera, a gente deixa a atmosfera mais limpa, entre aspas, e aquela poluição ajudava a baixar a temperatura, por incrível que pareça, né? Então, vejam que ou a gente se sufoca na poluição, ou a gente resolve o problema pela governança, que eu estou insistindo na palavra, já que Pampa, na minha opinião, é governança. Mais à frente. Então, na natureza, né, a gente nunca viu algo acontecer tão rápido, tão acelerado, e no painel da direita de vocês, dá para mostrar que, se a gente usasse todos os parâmetros orbitais do sistema natural da Terra, a Terra deveria estar arrefecendo sutilmente, e não aquecendo rapidamente. Não existe um modelo físico-matemático no planeta Terra, não existe uma academia de ciências que não mostre que isso é evidente pelas ações humanas. Por favor. Portanto, o IPCC, o painel internacional que reúne as informações da ciência no mundo, coloca para nós desafios para todas as áreas. Mas vejam que o CES, que é o Sudeste da América do Sul, mostra mais quente, mais úmida, com mais eventos extremos e estiagens, inclusive. Quer dizer, é um cenário bem difícil. Bem difícil. Pode ir à frente. E o que a gente vê? Claro, se o planeta vai ficando quente, a circulação atmosférica muda. As linhas em vermelho são as correntes de jato subtropicais. Elas estão aí 16, 18 quilômetros de altura e elas governam a quantidade de ciclones, a posição das frentes frias, a intensidade e assim por diante. Elas estão mais rápidas, de modo geral,
porque o planeta está mais quente, a atmosfera se expande, e, claro, a atmosfera vai rivalizar entre o Equador muito quente e a Antártica, que tem 90% do gelo da Terra, tentando arrefecer o sistema. Moral da história, para a aviação isso tem um custo, mais combustível, está muito mais cara a aviação global, ela ficará mais cara globalmente falando, mesmo que a tecnologia de motores, aviões mais rápidos, mais eficientes, cada vez avança ao mesmo tempo. A aviação ela é mais turbulenta, cada vez mais fica mais turbulento voar, porque a atmosfera está cada vez mais instável, mais tempestuosa, mais à frente. Portanto, mais um clique aí, né? Então, a gente tem o perfil da atmosfera, a gente está forçando ela a aquecer, mudar as características, portanto, eu mudo a espessura, deixo a atmosfera junto à superfície mais alta no Equador, e ela indo um pouco mais baixa no Polo Sul. Mais um, por favor. Mas aí um experimento de poluição química global que nós fizemos no passado, que era emitir gases de efeito de clorofluorocarbono, a gente diminuiu a camada de ozônio e a gente baixou a temperatura da estratosfera. Então, ela afundou justo sobre a Antártica, que é mais fria. Moral da história, o contraste Equador-Polo Sul é mais intenso. Corrente de jato, mais intensa. Tempestades mais frequentes. Sobre o Pampa. Pode ir. Então, o planeta mais quente muda a circulação atmosférica, intensifica controladores importantes das tempestades sobre o Rio Grande do Sul, por exemplo. Mais um. Portanto, a gente consegue ver isso na previsão meteorológica em altitude, em superfície. O ciclone, parece uma vírgula invertida já nessa fase, mais um, por gentileza. Então, toda a circulação atmosférica, mais um, por favor, ao redor da Antártica, está sendo alterada. E os corredores entre as frentes frias, mais frias, também foi alterada nos últimos 30 anos. Quer dizer que as frentes frias atuais são mais intensas e mais rápidas, porque ela vem do mar de Weddell, atualmente. Antigamente, mais do mar de Bellingshausen, que é não tão frio. Então, por isso que a gente sente mais evento extremo. Pode ir. Portanto, se eu olhar julho, 9 de julho de 2024, uma baita onda de frio, todo mundo reclamando demais do frio, que estava longo, inclusive, aqui, né? Mas vocês reclamaram tanto, por gentileza, me perdoem a brincadeira, assim, né? Quebrar o protocolo, né? Justo aqui no memorial, né? A gente chegou em agosto, 1º de agosto, com uma enorme onda de calor, né? Então, não tem Pampa que sobreviva a isso, né? Ainda mais se a gente suprimir vegetação e a gente tiver péssimas práticas ambientais. Portanto, vejam como é rápido essas mudanças, né? Claro, a gente vai ir para o continente dos extremos. A Antártica, o professor Jefferson disse, 1,5 vezes o tamanho do Brasil, 90% do gelo da Terra, ela tem um papel relevante nesse sistema como um todo, né? Então, a gente vem operando no interior da Antártica, essa história fica para outra vez. O Rio Grande do Sul, nós aqui no Centro Polar instalamos em Skytrain para monitorar as geleiras e o ar que sai da Antártica, mar de Weddell, e gera evento extremo aqui. Esse módulo está lá trabalhando. No verão é painel solar, no inverno é energia eólica, pode ir para frente. Esse é o nosso container científico montado, todo ele no Rio Grande do Sul, elaborado aqui na universidade, transportado pela Força Aérea Brasileira até Punta Arenas e depois por uma empresa privada ao interior da Antártica. Medimos CO2 e vários elementos da atmosfera. É a nossa base científica avançada, é a segunda base científica latino-americana mais avançada, funcional, no interior do maior manto de gelo do planeta Terra. É orgulho, desculpa, vamos em frente, né? Portanto, a gente mede a circulação dos ciclones ao redor da Antártica, que está mais intenso, chega grão de poeira da Namíbia, do Saara, do Atacama, do deserto australiano, maior recentemente, junto com a precipitação de neve, a camada de ozônio intensifica e, óbvio, tem o efeito de que isso vai gerar no oceano e na atmosfera. A expedição ICE, de novembro de 24 a 31 de janeiro desse ano, partiu do Porto de Rio Grande, demos a volta a esse maior manto de gelo, demos a volta no hemisfério que tem mais oceano, tem as maiores geleiras do planeta Terra e os maiores desafios de conhecimento e de ciência. Pode passar. Então, a ideia era usar esse experimento inteiro para monitorar os eventos extremos de pelo menos a última década. Por favor. O que a gente tem na última década? A maior onda de calor do planeta Terra aconteceu na Antártica em pleno inverno. E isso aqui chama atenção porque ele é um exemplo do que está por vir. Então, o valor destoa muito dos dados, pode ir para frente, e quando essa onda de calor ocorre,
aparece um rio voador junto com os ciclones. Quer dizer, precipitação extrema de neve na Antártica. Então, isso está lá guardado. A gente foi lá coletar a amostra para exatamente comparar o que está acontecendo das precipitações extremas por rios voadores tropicais do Índico, do Pacífico e do Atlântico. Claro, da Amazônia, por exemplo, né? Então, se o sistema terrestre está mostrando esse sinal, ele tem que estar guardado na Antártica, e os últimos 10 anos são interessantíssimos do ponto de vista da pesquisa a ser desenvolvida por nós. Vamos lá. Então, a Antártica é um laboratório natural, tem os registros, e ela se conecta com a mudança do clima, mais as variabilidades naturais, como El Niño, Laninha, entre outros. Por gentileza. 2016 foi o ano mais quente do século, a pior tempestade e evento extremo da cidade de Porto Alegre, mais de 4 mil árvores tombaram, 29 de janeiro, com a microexplosão que aconteceu na nossa cidade. Aquele ano mostrou que ciclones explosivos podem nascer concomitantemente no Rio Grande do Sul, no Pampa e na Austrália, e o sinal e a conexão é trópico-antártica. Mais um. Estou tentando mostrar um monte de trabalhos feitos pelos nossos alunos, mestrandos, doutorandos, no laboratório. Essa é a ideia, né? Aí aparece, no auge lá já da pandemia, né, 1º de julho, um ciclone explosivo que nasce sobre o Rio Grande do Sul, se torna explosivo sobre o Rio Grande do Sul, e ele causa mais mortes e mais impacto em Santa Catarina do que o furacão Catarina. Então, não tenham medo de um furacão, porque os nossos ciclones tropicais têm mais poder destrutivo, e a gente já vive com eles há muito tempo. Próximo. Ou então, a gente pega esses ciclones extratropicais intensos e transforma em candidatos a furacões. E a nossa lista oficial brasileira já foi usada e já tem uma nova lista de nomes, porque a gente está vendo que o oceano está mais quente, a circulação atmosférica está mais intensa. Esse aqui é o Acará, 20 de fevereiro de 24. Ninguém lembra mais do Acará, 20 de fevereiro de 2024, porque em 2024 a gente agora tem a inundação de maio de 24. Ninguém lembra da inundação de setembro de 23, nem a de novembro de 23. Já era de bom tamanho. E ninguém está lembrando que essas 3 inundações ocorreram em menos de um ano, e elas são recordes indiscutíveis, se a gente quiser comparar, por exemplo, com 41. É muito mais rápido, muito mais impactante. Portanto, o Rio Grande do Sul, Pampa, tem tempestades severas que, aliás, nós descobrimos que as maiores tempestades, aglomerados de nuvens de tempestade juntas nas madrugadas, as maiores na América do Sul continental ocorrem no Pampa, mais precisamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá? É um trabalho publicado junto com colegas do sul, sudeste dos Estados Unidos, onde os mesmos eventos lá ocorrem, mas os nossos são maiores, mais duradouros e despejam mais água. Próximo. Trabalhos antigos, como do professor Marengo, etc., já vem mostrando que os rios voadores se canalizam entre os Andes e trazem umidade sobre a região do Pampa, e aqui garantem o nosso regime hídrico. Porém, um planeta mais quente acelera esse evento, deixa o centro-oeste mais quente, mais seco, e o Rio Grande do Sul, provavelmente, com mais chuva e mais inundações, ou bem mais inundações. Próximo. Portanto, o mapa climático conhecido está desvendado, de boa parte, e a gente também mostra, recentemente nos trabalhos, que o gatilho que dispara essas tempestades severas, como as das inundações, são frentes frias do Mar de Weddell. Próximo. Então, estes ciclones se formam, próximo, a umidade é transportada a 1.500 metros de altura rapidamente da Amazônia para a nossa região. Elas passam a noite alimentando a base da nuvem, então a gente passa a noite ouvindo trovoada, recebendo granizo, vendaval e chuva expressiva. E a gente coleta essa água da chuva, pode passar, e faz análise química, o DNA da chuva. E a gente mostra, essa veio da Antártica, essa veio da Amazônia, esse evento foi mais intenso, a frente fria foi mais intensa, e a gente está monitorando caso a caso, desde 2016, é um trabalho semanal, longo, difícil, mas para tentar mostrar daqui a um tempo, assim, está aqui a prova de como esses eventos se incrementaram. Por gentileza. Então, a gente pega, por exemplo, 29 de janeiro de 2016, o evento de precipitação é tão intenso e a massa de ar é tão profunda vindo da Antártica, que é como se eu estivesse coletando uma amostra de neve a 80 graus sul na Antártica. É a
composição da chuva em Porto Alegre. Em contrapartida, aquele ciclone explosivo com rio voador totalmente amazônico, ele é amazônico demais, de tão intenso que ele é. Então, isso mostra para nós os desvios dos eventos mais extremos. Veja, quando aquela noite mais de 4.000 árvores tombaram em Porto Alegre, em fração de 10 minutos, menos que isso, essa tempestade cruzou sobre nós. Pode ir? Portanto, o IPCC, todo mundo sabe que vai chover mais no Pampa. Só que não vai chover regularmente. A chuva está indo para as estações quentes e ela se torna mais tempestuosa. Então, eu passo semanas sem chuva e toda a chuva, ou o dobro da chuva do mês, em poucas horas. Pode ir para frente, eu sei que eu tenho que correr. Portanto, a climatologia, para a gente dizer, o clima mudou entre 61 e 90. A gente já sabe que mudou entre 31 e 60. Está bom de tempo, né? Eu estou correndo para ter perguntas, né? 61, 90, 91, 2020, mostra que, opa, chove mais. Mas se eu mostro para vocês os nossos mapas anuais, que, aliás, de previsão climática sazonal estão lá no nosso site, mostra que Santa Catarina e o Paraná ficam cada vez mais secos, depois com períodos de chuva, e o Rio Grande do Sul tem uma tendência a ter mais extremos. Na verdade, é Rio Grande do Sul e Uruguai. Essa é a realidade. Pode ir para frente? Portanto, claro, a gente está vendo que a precipitação, a gente ainda não botou 24 aqui, a gente está esperando a finalização de dados em centros internacionais, a gente faz a comparação e joga aqui pela nossa metodologia. Mais um para frente. Então, sazonalmente, isso está acontecendo, por gentileza, pode ir. Portanto, nós tínhamos o recorde do maior raio do planeta Terra. Claro, tinha que ser nosso, né? Justo entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas a gente perdeu ele em 2020, depois de um CCM. Mais um para frente, porque, claro, né, a região do Golfo, o Texas, né, conseguiu atualmente ter o raio, mas eu garanto que em breve a gente recupera o recorde, né, do Pampa ter o maior raio do planeta Terra. Isso é só para dar a dimensão do que é o Pampa e de como ele tem que ficar com o planeta mais quente. Por gentileza. Então, os cenários de precipitação, evento extremo, onda de calor, ele vem apontando para a América do Sul e a gente tenta apoiar o IPCC por uma análise regional. Se vocês olharem as 3.900 páginas do IPCC, tem pouco detalhe local, regional. E o Centro Polar, a gente tem se dedicado muito a o que está acontecendo na costa, o que está acontecendo com os ciclones, para exatamente aportar trabalhos que possam servir para a formação da futura geração de pesquisadores, professores, gestores públicos, defesa civil, governança, seja lá qual for a área, né, mas para tomar decisão em conjunto. Por favor, vou dar um exemplo. Gabriel, nosso doutorando, já encerrou, mostrou que o Cerrado está ficando mais quente e seco, porque a má prática na produção não está favorecendo a caixa d'água brasileira. Quer dizer, a gente está esgotando o recurso natural do país e sustentando temporariamente uma produção agrícola que ela vai sofrer por falta d'água e aumento de temperatura. Quer dizer que o Cerrado está perdendo orvalho. É uma palavra que poucos aqui nessa sala devem lembrar do que é orvalho. Quando a gente saía para a escola, na infância, sempre tinha orvalho, né? Hoje é raro ter orvalho, né? Isso mostra que as madrugadas estão mais quentes. E se eu disser para vocês que em 2050 as madrugadas no Rio Grande do Sul vão estar 4 graus mais quentes, as madrugadas, tá? Vamos lá. Também o Gabriel mostrou que a circulação atmosférica entre o trópico e a Amazônia está mudando e escoa mais umidade para o sul, e aí alimenta as nossas tempestades, e o centro-oeste mais seco, por favor. Portanto, a gente tem ondas de calor como essa, em 6 de agosto de 23, que praticamente dizimou a neve nos Andes. Então, Chile e Argentina perderam o recurso hídrico daquela estação. Isso aqui foi realmente impactante. Mais um. Aí, em 22, também foi impactante a onda de calor de novembro a dezembro de 22. Vejam que nós estamos aí no cenário. Mais um. A estiagem de 2019 e 2022 também inclui Porto Alegre nos dados para análise. Esses aqui são trabalhos internacionais, com grupos diferentes de pesquisadores, dizendo que estes casos são atribuídos à sua intensidade à mudança causada pelo homem. É a ciência que está dizendo,
Se não fosse a mão do homem, não seria tão intenso assim. Estes trabalhos que eu estou usando. World Weather Attribution, por favor. Aí a gente pode pegar a onda de calor, que foi setembro de 2023, outubro de 23, antecipadíssima, e causando impacto severo na saúde do povo brasileiro, porque a gente pega aí forte o centro-sul do Brasil, né? Muito bem, estas ondas de calor em 23, elas são importantes, porque elas vão forçar, quando vier uma frente fria, a ter um contraste maior. Por favor. Portanto, o Pedro Valente, em 22, tentou estudar o Pampa, tentou não, estudou o Pampa e mostrou alguns resultados para nós. Vamos lá. A gente se atreveu, a gente pensou, vamos olhar o sudeste da América do Sul, vamos deixar uma contribuição, estatisticamente vamos dividir ele em alguma área, então apareceu um Pampa que a gente está chamando de Argentina, um Pampa que a gente chamou de Uruguai e um Pampa brasileiro, só para ver como é que ocorrem os eventos extremos, mais à frente. Eu vou passar rápido, porque eu tenho outras teses de doutorado para mostrar para vocês do que a gente está fazendo na universidade, né? Então, a gente olhou o El Niño, o PSA, que é um modo de variabilidade entre o Atlântico e o Pacífico, a baixa do Mar de Amundsen e o modo anular do Hemisfério Sul. São teleconexões que estão intrínsecas no sistema terrestre e têm associação com a mudança do clima em algumas estações, favorecendo inundação, outras estiagem, outras ondas de calor e assim por diante. Pode ir para frente. Então, a gente mostra que, em linha verde, a gente tem o módulo anular do SAN. O que eu quero dizer com o SAN na linha verde? Mais ciclones extratropicais, mais tempestades, mais ventos. E a baixa do Mar de Amundsen caindo, quer dizer, a periferia da Antártica e o trópico estão conversando, e uma área de interação desse bate-papo é o Pampa. Pode ir. Portanto, o resultado de pegar os eventos mais importantes mostra que a gente está forçando a Antártica com a Amazônia, os eventos extremos, por exemplo, estão sobre nós, e a gente consegue invadir com ar mais tropical em direção à Antártica. Quer dizer, a gente está querendo derreter a periferia da Antártica, aumentar a onda de calor aqui e o evento extremo da mesma forma. Pode ir para frente. A Tainã defendeu a tese em fevereiro desse ano, também olhando as anomalias extremas nesse sudeste da América do Sul. Então, a gente, de novo, está de olho nesse cenário, o que o IPCC está jogando de dificuldade, de reflexão, de desafio para a comunidade. Pode ir. Portanto, a gente olha esta região que está delimitada estatisticamente, vejam que a gente pega o sudeste do Brasil, depois vai destrinchar, mas a gente está falando de 230 milhões de habitantes. Basicamente, a gente está falando nesse setor aqui, o sudeste da América do Sul, 230 milhões de habitantes com várias conexões climáticas muito bem conhecidas e outras ainda desafiadoras. Mexendo com essas teleconexões, de novo, oscilação do Pacífico, El Niño, a PSA, o modo anular, etc., por favor, ela conseguiu definir algumas áreas com mais detalhe agora, né? A região 1, 2, nós estamos na 13, então o Pampa basicamente é 1, 2, 3, né? Basicamente 1, 2, 3 é o Pampa, por favor. Por isso eu mostro para vocês a região 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todas as regiões aumentou a chuva. Todas as regiões estão tendo uma mudança. Estatisticamente, a que menos respondeu, que menos foi favorável, segundo a Tainã na tese, foi a região 3, que justamente pega o Rio Grande do Sul. Mas aí a gente conversou, e antes de jogar a toalha, a gente entendeu o quê? Qual é o problema da região 3, que não deu um sinal estatístico maravilhoso? Ela é suscetível sempre à laninha, sempre ao ninho, sempre ao SAN, sempre à baixa de Amundsen. Então, o planeta está aquecendo e esses modos estão acontecendo concomitantemente, às vezes eles todos juntos, por isso o sinal está bagunçado. Mas o sinal a gente viveu claramente na última década. Por favor, né? Então, a gente pega eventos extremos de seca, né? Geralmente outono e inverno, né? Para a região 1, tá? E os de chuva, geralmente inverno, na região 1, 2. Na região 2, a gente vai pegar os extremos de seca na primavera e os de chuva no verão. Faz muito sentido. Mais uma, agora, olhando a nossa 3, né, a gente pegou estiagens no verão, 22, né, e as da primavera como extremos de chuva. Vamos em diante. Portanto, pode passar. A gente tem os sinais entre décadas, anual, e a complexidade da região 3 torna obrigatório que a gente desenvolva mais mestrados e mais doutorados. Por favor.
a gente observou 144 eventos extremos estatísticos. A gente dividiu entre 72 de seca e 72 de chuva, né? Para compreender bem. Todas as regiões responderam bem. Estatisticamente, a 3 deixou a gente com uma pulga atrás da orelha, pode passar para frente. Mas aí eu trago uma outra doutoranda que está estudando nuvens e granizo, que é um desafio da humanidade, a gente entender de nuvem e granizo, e eu disse para ela, você vem me propor logo isso, eu não sou especialista em nuvem e granizo, mas, professor, o senhor é uma referência aqui, tá, vamos lá, né? Muito bem, ela está trabalhando nisso e mostra aí que os 3 estados do sul são campeões em granizo, né? Mas vou mostrar para vocês um detalhe. Isso aqui são registros daquele S2ID, Defesa Civil, olha como é legal quando a gente vai lá buscar os dados, os registros, e mostra como isso está acontecendo. Mais à frente. Então, o que a gente vê de 2006 para cá? Um salto nas ocorrências de granizo, isto é, aumentando as tempestades. Se tem granizo, tem trovoada. Se tem trovoada, tem a nuvem de tempestade. É certo, por favor. Então, eu mostro para vocês o evento extremo de 24 a 8 de maio, né, do ano passado, mostrando a formação do complexo de nuvens de tempestade, das cúmulos nimbus, e o calor excessivo, o ar frio de Weddell, a drenagem de ar de norte para sul, esse fluxo de umidade e o sistema alimentando. O que a gente tinha aqui? Um ciclone extratropical com a frente fria, gatilho, não avançava pela onda de calor, consequência, inundou o Vale do Taquari. Pode ir para frente. Então, a gente vai mostrar nos mapas o vento em altitude, a circulação trópico-polo e as diferenças disso. Chama a atenção para vocês que essa umidade da Amazônia ela é tão atrevida que ela faz a volta no Atlântico Sul e vai lá no Mar de Weddell. Isso é maio do ano passado. Pode ir. Perdão, era abril, né? Agora é maio, 1º de maio. Mesmo evento, está seguindo, então a gente tem os registros na Antártica. Pode ir para a próxima. Mas aí a gente se lançou ao mar, foi dar a volta à Antártica. Isso aqui é entre 6 e 7 de dezembro, nós estamos entrando no Mar de Weddell, está cheio de mar congelado, navegando a 2 km por hora, o professor Jefferson chamando a gente para a reunião e a gente querendo fazer a amostra, né? Uma frente fria com várias tempestades e danos aqui no sul. Para sorte, ou baita coincidência, pode ir para frente, a umidade sai da Amazônia, cruza o Rio Grande do Sul, cruza o Atlântico Sul e vai lá no Mar de Weddell. Então, a gente consegue pegar a região tropical e, no navio, a gente coletou a neve. E, em Porto Alegre, a gente coletou a água da chuva e, depois, a gente vai coletar o testemunho de neve e gelo. Quer dizer, quão rara é uma expedição de circunnavegação na Antártica, quão raro é poder estar olhando esses eventos ao mesmo tempo e quão desafiador é tentar conectar. Mostro para vocês, de 3 a 9 de setembro de 23, o quanto choveu. Isso aqui é o de 26 a 4 de maio de 24. A gente chegou aí a 350, mais de 400 milímetros, no pico da primeira inundação do Taquari. Menos de um ano depois, a gente mais do que dobrou o evento extremo. Então, o que é falar de evento extremo? Se de um ano para outro, ou em menos de um ano, eu dobro o extremo, eu dobro a raridade dele, né? Lamentavelmente, é isso que está acontecendo. Então, eu não tenho dúvida, mas tenho que, do ponto de vista da academia, ser um pouco, né, receoso de afirmar, mas aqui é um fórum, né, e o fórum permite isso. Eu não vejo dificuldade em que o ambiente atmosférico dessa região dobre esse evento. Não vejo dificuldade para isso, né? Não vejo. Pode ir o próximo. Desculpa, eu vou correr, estou quase terminando, né? Então, a gente olha a precipitação do mês de maio, né? A climatologia, o que devia estar chovendo, o que choveu e a anomalia. Olha o Paraná. Né? Aliás, o Paraná sofreu, fazendo eu sei que eu fugi do Pampa, né? O Paraná teve uma crise na produção de laranja, é um dos maiores exportadores de laranja do Brasil, mas tinha uma crise global de produção de laranja. Estados Unidos, por exemplo, teve muito prejuízo com a produção de laranja. Mesmo com uma quebra de produção de laranja no Paraná, o Paraná vendeu muito bem o pouco que tinha, porque o preço mais do que triplicou internacionalmente. E a gente sentiu o valor do suco de laranja no Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma. Mas é só para mostrar a complicação que a gente tem com esses cenários. Pode ir para frente?
Aí, falando ainda de maio de 24, um outro estudo de atribuição também coloca que, se não é atividade humana, não tinha tido esse evento. De novo, eu repito, o World Weather Attribution também já disse, o que nós vimos aqui, aliás, nossa cidade hoje em aniversário, né, celebrando aí os seus anos de vida, a gente está vendo essa inundação e ela também é dita. A atividade humana e um detalhe que está nesse artigo, falha de infraestrutura. Eu não quero atribuir isso a um gestor ou outro, não é isso. A questão aqui é, precisamos melhorar a nossa infraestrutura, isso é sabido, né? Antes de eu nascer já se dizia isso, tá? Então a gente precisa, de novo, aportar recursos, aportar gestão sobre isso com muita qualidade, né? Hoje de manhã vi uma entrevista, antes de vir para cá, em que uma das escolas que foi recuperada aqui na Zona Norte pela inundação, colocaram biblioteca, computadores, todo no andar de cima. Mas como a escola é só 2 andares, ela precisava de elevador e a escola recebeu o elevador. Quer dizer, todas as crianças que necessitam de acessibilidade, têm acessibilidade. E se voltar a inundar, que eu não tenho dúvida que tem que inundar, né? A escola, nessa parte de biblioteca, infraestrutura, está protegida. Quer dizer, isso é sensato, isso é resiliência, isso é a gente usar a tecnologia a nosso favor. Vamos lá. Portanto, estou quase no fim. O Michael Jantich, um jovem doutor, né, estudou ciclones aqui na nossa região do Prata, por favor. Né? Então, a gente usou 4 boias oceanográficas para estudar isso, mais um. E aí viu que, claro, as ressacas dos ciclones estão aumentando, né? Mais um, por favor. E aqui é a área de atuação. Vejam que os ciclones e as órbitas surgem sempre ou no Pampa ou ao redor do Pampa, né? Isso aqui é da natureza, da geografia da nossa região. Porém, a gente está intensificando eles com a mudança do clima. E um detalhe curioso, quando a gente associou o estudo de ciclones com ressacas, quem é campeão em impacto de ressacas? Qual é a região da costa, de toda a região do Prata, em impactos? Hermenegildo, de modo geral. As maiores ondas já detectadas, né, 1999, depois 2016, né, ocorre no Hermenegildo. Quando a gente olha do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, as piores ressacas são no Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, depois Paraná, depois São Paulo e Rio. Então, nós ficamos com as piores tempestades, os piores ciclones e as piores ressacas. Mais um. Mas a gente também podia falar de rio voador seco, fuligem e fumaça de queimadas, para todo o Pampa. Né? Então, a gente coletou isso lá na UFPEL e aqui na URGS, né, mais um pouco, para mostrar como pode ser agressivo esse sistema. Né? Então, a gente sabe que teve uma enorme, mega seca por conta do El Niño, graças à mudança do clima na região amazônica. Então, entre o estudo que saiu essa semana na Science, das mega secas do planeta Terra, o Brasil parece listado nas 10 piores eventos. Está junto lá. Quer dizer, a gente está despontando, lamentavelmente, nos piores registros de eventos extremos de estiagem. E aí a gente soma queimadas indevidas, a ação indevida do homem, o ambiente já seco, já vulnerável, e a gente perde recurso hídrico, perde a natureza, perde patrimônio. Vamos em frente. Então, para encerrar, né, estou chegando nesse caminho de conclusão, a gente vem perdendo biodiversidade global. Né? E, claro, a gente vem perdendo biodiversidade no Pampa. Cabe agora uma grande reflexão de que governança poderia sair, né? Que governanças devem sair quando a gente une essa integração. Vamos lá. Então, a ciência tem atribuído claramente, eu botei aqui ao Pampa, né? Calor extremo, seca, chuva extrema, rio atmosférico, onda de calor, fumaça, eventos extremos, frias tempestades e etc., característicos na região do Pampa, já com sinal de atribuição internacional, científica, técnica, à ação humana. Então, somente uma governança proposta pelos humanos, né, poderia ajudar a gente a ganhar resiliência. A gente não vai escapar dos eventos extremos, mas a gente pode suavizar os eventos extremos. Um obrigado pelo convite, pela oportunidade. É realmente uma honra estar aqui com todos vocês. Espero, né, não ter corrido demais, né, e as instituições que sempre
nos mantém. Muito obrigado. Obrigado, professor Aquino. E, mesmo com a corrida, volto a enfatizar que a apresentação do professor Aquino e do professor Gerson vão estar disponível a partir da próxima semana no site www.fima.org.br. Repito, www.fima.org.br. Vou abrir espaço para as perguntas, tá? Que serão recolhidas pela nossa simpática Tamara, tá? Mas eu vou aproveitar a minha posição privilegiada na mesa para fazer a primeira pergunta, tá? Fica à disposição dos dois professores para responder. Pelo que eu entendi, professor, o quadro é dramático e pode ficar pior ainda, é isso? Sim. Sim, pode ficar pior. Eu estou querendo dizer que vai ficar pior, né? Mas meu orientador de tese está do lado da mesa, ele diz assim, não avança na ciência, seja um pouco cauteloso, né? Então, a mensagem é, sim, deve ficar pior. O senhor concorda? Concordo, sim. Nós estamos vendo a intensificação de todos esses eventos extremos em todo o planeta, né? Principalmente nos limites de biomas, né? Que estão associados também com limites de zonas climáticas. Por gentileza, se identifique quem vai fazer e seja bem objetivo na pergunta, para a gente até ganhar tempo e permitir mais gente que possa fazer a pergunta. Doutor Wenzel. Bom dia, cumprimentos pela iniciativa, Flávio. É um orgulho ter dois pesquisadores desse nível. Mas, assim, nesses mesmos dias, em 1992, o Lutzenberger estava sendo demitido da Secretaria Nacional. Sem me estender, mas historicamente nós temos tantos exemplos de alertas. A pergunta é simples e direta. Por que nós ainda não aprendemos? Senhor Aquino. Eu acho que o Jefferson quer começar. Senhor Jefferson. Começo. Por que nós não aprendemos? Existe uma discussão na comunidade que trabalha de mudanças do clima, por que nós discordamos tanto? A visão, eu não diria simplória, não é, mas mais simples, é a questão do interesse financeiro. Mas o que a gente está vendo tem outros fatores, que a percepção de mudanças do clima, antes de tudo, a percepção, pela pessoa em geral, envolve crenças. E essas crenças são da nossa visão de mundo. Pode ser o modelo econômico, o modelo de religiosidade, a percepção da realidade, inclusive aspectos psicológicos, a questão do meio social que você vive, e, na verdade, tudo centrado em valores. E aí você toca do ponto mais importante. Quais são os valores? Aí nós podemos entrar numa discussão filosófica enorme aqui, passar a tarde toda discutindo qual é a experiência que nós queremos ter nesse planeta. E exatamente aquele entendimento que nós discutimos, que nós não somos dono do planeta. O senhor Aquino vai complementar. Sim, eu acho que a gente pode, corroborando com o professor Jefferson colocou, muitas das políticas públicas ou das influências econômicas sobre poder, sobre política pública, acaba enfraquecendo um tomador de decisão, um gestor, que, por exemplo, defende uma pauta ambiental, que ela é necessária, ela é estratégica, frente a uma questão de desenvolvimento, que a gente sempre diz que é urgente, né? Então, quer dizer, a gente precisa de emprego, trabalho, o mercado tem que estar funcionando amanhã. Então, a gente troca o amanhã, ou a qualidade do amanhã, por uma política equivocada. Isso não tem acontecido só no Brasil, isso é global, e a gente vê esses altos e baixos, né? Então, quando há convergências em que a sociedade percebe seus riscos, percebe as suas necessidades de desenvolvimento e elege as suas prioridades, essas políticas são fortalecidas, as boas práticas são fortalecidas, de um modo bastante educado, polido. É isso que eu gostaria de acrescentar. Por
por gentileza, identidade e se vai ser específica para um deles, tá? Luísa Chomenko, pesquisadora da Fundação Zoobotânica e da FEBAM durante muitas décadas, desde o ano passado, aposentada, mas não morta, como eu digo, né, porque todo mundo pergunta, mas... a minha pergunta vai para os dois colegas, foi muito bom de reencontrá-los aqui, sempre é bom, né? Na verdade, vem um pouco na pergunta do que o Wenzel falou e no que vocês acabaram de falar. Eu tenho há muitos anos dizendo, né, que a zona do Rio Grande do Sul é uma área de encontros e as pessoas entendem melhor na orla, quando na época do inverno encontram pinguim e na época do verão tem aquele monte de organismos, inclusive as águas-vivas, que são mais características de áreas mais quentes. Eu digo, pessoal, no continente acontece a mesma coisa, só que as pessoas... E nós temos um grave problema, e aí eu gostaria de perguntar uma dica, que eu até agora eu não encontrei. Nós temos uma formação econômica muito forte ligada ao agro. E nós percebemos claramente que em algumas regiões, quanto mais o solo vem sendo modificado nos últimos anos, mais se observam incrementos de extremos, quer seja de seca, quer seja de cheia. E aí, secas extremas, nós temos lá no noroeste do estado, onde nós tivemos as primeiras grandes mudanças com a entrada da soja e tal, e nós tivemos as cheias na região do litoral. E aí, primeira coisa que eu alego, eu digo, pessoal, nós temos que modificar, talvez, o nosso uso do território. Mas nós fazemos produção de exportação. A minha pergunta é, vocês sabem um caminho para a gente contrapor... Inclusive, aí vai um pouco no que o Francisco falou, nós temos que ter governança. Qual é a dica? Eu até agora não encontrei, cada vez que eu vou, eu sou xingada porque eu proponho isso. Mas eu digo, mas como é que a gente muda um pouquinho, que a população em geral comece a entender que nós temos que modificar alguma coisa nessa nossa forma de gerenciar, entre aspas a palavra, gerenciar o clima e, inclusive, o contexto inteiro. Gente e ambiente. Como é que se faz? Boa. Geógrafo. Muito bom te reencontrar. E, bom, tentando, né, eu também tenho a mesma, como é que eu vou dizer, a mesma angústia, é a palavra certa. É visão, concordo, mas é a mesma angústia. Bom, o Brasil é líder em ciência e tecnologia para a agricultura. Líder global. O Brasil é líder global na produção, qualquer que seja. O Brasil é líder em ótimos exemplos. A gente precisa associar a governança à proteção ambiental. Quer dizer, a proteção ambiental ela tem que vir junto com o nosso desenvolvimento. Nesse caso, pode ser a pecuária, a agricultura familiar e assim por diante. Então, não vai ter água no Brasil para a agricultura, seja familiar ou seja de grande porte, nas próximas décadas, se a gente seguir esse rumo. Então, não vai ser a pujança eterna. Então, entendendo o que é isso, eu vou usar o que a gente já tem. Então, a gente tem Embrapa, a gente tem o plano ABC+, no Brasil, né? A gente tem... Se a política pública e a gestão de governança, que envolve a sociedade e toda a complexidade do seu envolvimento, compreender que isso é um caminho, a gente conseguirá manter a nossa produção, a gente vai manter a exportação, a gente vai agregar qualidade, seja na carne, seja no vinho. Estou pensando o Pampa aqui, né, de modo geral, das possibilidades culturais, gastronômicas, turismo, mais isso, né? Então, a gente está esgotando o Pampa desnecessariamente, no meu ponto de vista, e indo na trajetória de amplificar todos os eventos extremos. E na minha interpretação geográfica, a gente está fazendo isso acompanhando o que já foi feito severamente, por exemplo, em outras áreas de outros países do Pampa, em outras áreas do Pampa em outros países, né? Então, a gente tem saída, no meu ponto de vista, mas ela passa por um estresse de discussão de governança e de alinhamento de políticas de Estado, né? E aí eu posso falar de Brasil e de Rio Grande do Sul para o Pampa, porque isso vai ter que ser negociado com o Mercosul, não tem jeito, né? Aliás, eu não citei aqui, eu tenho uma doutoranda que ela está de cabelo em pé, porque o tema dela, pela visão da geografia, é um doutorado sobre governança, quer dizer, uma ideia de que governança poderia sugerir
pro Pampa, né? Pensando na dificuldade de coletar os dados entre países e tentar integrar uma visão para isso. Próximo. Bom dia, Leonardo, trabalho na Emater, na fronteira com o Uruguai, né, bem no Pampa. Assim, os desafios são em várias camadas, né, ao mesmo tempo, né. Uma questão que me parece muito importante é que nós precisamos fortalecer a cidadania ambiental dos pampianos, né. Nesse sentido, estamos aqui num evento que a Associação Rio Grandense de Imprensa, né, a imprensa é fundamental nessa questão, né. Isso que foi colocado hoje aqui, né, importantíssimo, né, mas nós temos aqui um público muito seleto, que, claro, que tem capacidade de influência, mas, assim, nós não temos, né, nós temos uma capacidade limitada, né. Essa informação aqui, ela tem que estar na imprensa corriqueira, e aí fica uma provocação para a Associação de Jornalistas de Imprensa, que tem que estabelecer uma estratégia sem fim, e com vários passos no sentido de democratizar essa informação para fortalecer a cidadania ambiental no Pampa. Isso é para ontem, né. Bom, em relação ao Pampa, dado esse quadro aqui, né, das intempéries cada vez mais intensas, né, hoje não, sempre, né, em relação a essa questão que é o desafio da resiliência, a cobertura vegetal dominante, que é o campo nativo, ela é a cobertura mais resiliente de qualquer outra, né? Se bem manejada, inclusive, que nem sempre é assim, muitas vezes não é, né? Se bem manejada, inclusive, é um sequestrador de carbono da atmosfera. Bom, e bem manejada, inclusive, pode produzir muito mais recurso econômico, no caso da pecuária, né, principalmente, do que hoje tem na média. Por outro lado, assim, essa discussão que foi muito importante, né, para alertar, mas me parece que nessa discussão de construção de uma governança mais criativa, mais responsável, né, é importante que a academia, junto com seus parceiros, aliem propostas concretas. No sentido assim, bom, nós precisamos tirar a atmosfera carbono da atmosfera de que formas? Vão ser muitas formas, né? Eu acho que isso me parece que seria importante no sentido de pautar direções fundamentais necessárias, né? E também direcionar de uma forma mais criativa o debate que vai se estabelecer, vai se tentar estabelecer ou ampliar ele, né, para frente. E aí queria ver de vocês que ações são essas, né? Vocês veem como prioritário no sentido de conseguir sequestrar carbono, proteger a água e outras coisas mais que vocês têm muito mais sapiência do que a gente para identificar. Obrigado. Posso começar? Estou empolgado aqui, né? Eu acho que a primeira estratégia tecnológica, e eu estou usando a palavra tecnológica para ajudar a romper algum paradigma, é a natureza. Se toda a gestão e toda a governança pública associar a natureza, isso é, a preservação ao seu desenvolvimento, a gente ganha resiliência do Pampa e dos eventos extremos. Isso é urgente, né? Então, as próximas ondas de calor mais intensas, mais extremas, as próximas inundações, as próximas tempestades, né, todos os próximos eventos, eles vão estressar cada vez mais o que a gente tem visto do ponto de vista da natureza, do ponto de vista do Pampa, tá? Então, a principal tecnologia disponível na humanidade é a natureza, é a gente rever esse nosso caminho. Eu não estou proibindo a agricultura, em nenhum momento eu estou proibindo nada dessas iniciativas criativas, mas eu preciso entender que ambiente eu estou e eu tenho que entender que é diferente de outras regiões, e aqui eu tenho um outro foco, né? Agora, do ponto de vista da universidade, obviamente, sou suspeitíssimo em falar. A universidade, as universidades, elas vêm desenvolvendo o trabalho e elas têm um desafio enorme que, além de formar a sociedade, trazer know-how para todas as áreas do conhecimento, nesse caso aqui nós estamos falando do mudança do clima, um centro como o nosso, que está aí praticamente nos 30 anos de idade, ele está aí à disposição do governo. Inúmeros fóruns no Estado, no país, o gestor público, a Assembleia Legislativa nos chama em outros estados, a gente articula, né, passa a informação, porque o tomador de decisão possa alimentar isso. Um exemplo, inúmeras vezes eu fui a Santa Catarina, a convite da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, viajei por Santa Catarina para instalar polo de desenvolvimento de painel solar, trazer tecnologia, formar o pessoal, formar quem vai produzir, fazer a manutenção e instalar, para não trazer direto de Portugal e simplesmente instalar.
Então, são iniciativas que a gente vê diversificadas regionalmente em cada estado ou em cada região, que podem ter o mesmo desenvolvimento econômico, social e ambiental, de certa forma, atrelados. Isso vai ser sempre um desafio da humanidade, porque a gente, naturalmente, vai mudar a superfície da Terra, e a gente não vai poder parar de produzir alimento, não tem jeito, né? Mas a gente pode fazer isso do jeito melhor. Não sei se eu te respondi, mas a gente também tem um problema. Nós não somos comunicadores, bons comunicadores por natureza. A gente tenta ser, né? Mas a minha formação, a minha dedicação, 99% do dia, nos 3 turnos, é reunião, sala de aula, projeto, pesquisa, corre atrás de recursos, volta, resolve o problema, atende aluno, e aí dá uma entrevista. E aí a gente acha que dando uma entrevista... Professor, tem potencial, salvo. professor. Tem potencial. Já segunda que tem potencial. Deixa o professor Jefferson. Né, então, é isso. A gente tem a universidade, claro, ela é uma reflexão individual minha. A gente precisa comunicar sempre mais e sempre melhor. O avanço da tecnologia foi muito rápido para a humanidade. Ele foi rápido, inclusive, para nós na universidade, né? Então, hoje, a gente está inundado de meios de informação sem critério algum, né? Então, o que mais tem é influencers, digamos, respeitosamente dizendo, mas não passa por um critério de avaliação de pauta, de prioridade, de conhecimento de rede, de tomada de decisão, etc. Então, às vezes, a gente está emitindo uma opinião assim. E eu, às vezes, brinco, né, que no jornalismo... Ai, que medo agora, né? O jornalismo gosta dos 2 lados, etc. Né? O problema é que, na técnica, não tem 2 lados, na ciência. Eu tenho só isso aí, ó, está aumentando a chuva. A decisão vai ser nesse caminho. Mas a gente aprende bastante, né, com vocês. Agora eu estou falando com os jornalistas. Tá? Mas, obviamente, se a gente pegar o legado da Embrapa, Emater, etc., no Brasil, é fantástico. É algo que é patrimônio do ponto de vista desse tema, desse fórum, pela sua base, que seria desenvolver bem o Pampa, ou mantendo com as suas qualidades naturais. Só para acrescentar essa preocupação, essa provocação, vamos dizer assim, que está trazendo agora, tá? Vem em conta do que a Ari pensa. Tanto é que tem essa diretoria de meio ambiente e ecologia, desde a sua reforma estatutária, e promove há quantos anos o primeiro Fórum das Águas e agora o FIMA, que até trocou de nome, mas a preocupação com o meio ambiente é permanente. Então, nós tentamos fazer um esforço nesse sentido também. Talvez se possa fazer mais ainda. Recentemente lançamos uma campanha para valorizar o jornalismo profissional diante da invasão, da proliferação de fake news também. É um esforço nesse sentido. Tá? E a área científica é a mais abalada pelas fake news. Tá? A história recente tem nos mostrar. Tá? Eu só queria fazer esse parênteses para não, sem atrapalhar o próximo a perguntar, que eu não sei nem quem é. Tá? Lá. Se identifique, por gentileza. Bom dia, eu sou o Vinícius, empreendedor da comunidade RS, e, sendo bem objetivo, o que nós podemos fazer como cidadãos, uma to-do list, por gentileza. Como cidadãos, como participante na questão, no seu dia a dia ou na sua ação política, que é o mais importante. A grande questão é que o conhecimento está aí, nós temos que melhorar, e eu vou enfatizar a questão de comunicação social, na educação mediática, cada vez mais, para não levarmos para um processo que está levando infelizmente, a extremos, a volta de percepções da década de 1930, uma total polarização e negação, aí sim, o mais ridículo dessa história toda, do racionalismo. Então, o que vai ser essencial para o cidadão é pressão política. Pressão política para aqueles que nós elegemos, e elegemos bem. Sem isso, nós podemos dar discurso para vocês todos e ficar aqui batendo papo. Nós não vamos resolver nada, porque decisões não serão tomadas. Eu gostaria, já que o Francisco falou, ontem mesmo eu estava na FAMECOS discutindo a questão
do futuro das comunicações sociais e, principalmente, do impacto que tem na ciência. E eu vou ter que bater de novo forte na área do jornalismo, da mídia tradicional, do processo que ocorreu no final da década de 2010, que foi exatamente daquele, eu não diria ser, o jornalismo tradicional acredita que todos os lados têm duas opiniões. E aí que está a palavra, ciência não é opinião. E, principalmente, as ciências da natureza é evidências. E, por fazer isso, Caiu foi vítima fácil dos processos de negacionismo ambientais, de negacionismos climáticos. Porque como é que foi criado todo o processo de negação da ciência? Foi articulado desde a década de 1950, primeiro com a questão de uma campanha tabagista. Se alguns lembram aí que médico fumando é legal, né? Isso foi tudo feito por uma agência de comunicação social. E a mesma tática foi construída na década de 80 para 90, quando começou a ficar claro as mudanças do clima. Então, você vê que é muito mais amplo. Nós temos que fazer uma luta e uma educação mediática para não pegar o seu iPhone, ou seja lá o que for, o fulaninho de tal está dando a sua opinião, e essa opinião é um fato. Nós estamos vendo essa crise que nós estamos passando, nós vamos ter que lidar com essas novas tecnologias, está se repetindo na medicina, olha o movimento anti-vax, está se repetindo, evidentemente, nas ciências ambientais, está se repetindo nesse sistema de polarização, de identificação do outro como o inimigo, o outro como o malévolo, que é uma tendência que nós já sofremos muito por isso durante o século XX. Então, são todas as questões que estão associadas. Só para acrescentar, essa provocação que o senhor traz, tá, e essa agenda, essa pauta, pode aparecer amanhã às 14h, quando é o painel da mídia no nosso filme. É às 14h da tarde, né? Tá? Então, talvez seja jogar essa bola. Eu sei que vou repetir, o assunto bola hoje não é bom, mas eu acho que dá para jogar essa bola para eles. Tá? Nós temos espaço para mais 3, tá? E nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica aqui. Só um responde para a gente ter celeridade. Jurema, por gentileza. Oi. Duas pessoas fizeram perguntas que eu tive que aproveitar. Alguém falou que em 1992 o Lutzenberger tinha dado a receita e tinha sido demitido. O outro colega falou que é o que está se falando agora, a mídia. Assim, a mídia faz escolhas. Faz escolhas. Hoje, a mídia, o principal programa hoje é na área do fumo, onde a maioria das mulheres morreram por causa da plantação de fumo. Ali era o maior número de suicídios. Estão lá, tem uma feira, coisa assim. É um direito da mídia de escolher, até porque é comercial, é necessário. E a minha pergunta é, levando em conta todos os recados que o Lutzenberger deu, tudo que a promotora Isabel Marquesan disse, que sofreram para conseguir melhorar a situação do bioma de categoria, tudo que eles sofreram, o Ministério Público sofreu ali, aquelas pessoas que foram para lá. E ainda assim, se foram buscar, com essa técnica que temos, com a capacidade de pensamento que tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tantas outras aqui no Estado, como é que os senhores veem e quando será que deixaremos de ir lá fora buscar pessoas que não conhecem o bioma Pampa, não conhecem o Rio Guaíba, acham que é um lago? Aqui deve ter essas posturas também. O que nos falta? Sim, nós somos poucos, disse alguém, mas de que forma nós, tão poucos, conseguiremos ajudar a reverter esse quadro? Que é isso que nós precisamos, assim, traçar como meta. Eu pergunto, temos chance? Aqui a senhora aqui quer fazer uma intervenção rápida, né? Bom dia, me chamo Kátia Marcos, sou do Brasil de Fato, que é um veículo que vem tentando trazer um contraponto justamente nesse debate.
E vocês falaram da questão da ciência. E uma coisa que me perturba é porque a ciência, muitas vezes, também não é neutra. Porque as grandes empresas do agronegócio, dos agrotóxicos, também contratam as suas pesquisas e também apresentam como ciência, né? Os agrotóxicos têm pilhas e pilhas de pesquisas defendendo a sua utilização, os transgênicos, enfim. E a mídia, de certa forma, escolhe também os seus cientistas favoritos. Eu acho que, para as duas intervenções, a nossa saída, do ponto de vista técnico, né, absolutamente, ter o equilíbrio. Por exemplo, o Brasil parece que rotineiramente sofre desse problema, né, dessa síndrome de ter que ir lá fora procurar um especialista, sendo que os seus especialistas estão no quintal de casa, né? Às vezes são referências no mundo em diversas áreas. Estou falando de modo bastante amplo, de bastante geral, né? Então, obviamente, se a gente for falar em neve, gelo e em ciência do clima e laboratório, aqui no Rio Grande do Sul é o centro latino-americano de referência sobre neve, gelo e assim por diante, né? Agora, a gente pode ter, do ponto de vista da ciência, desenvolvimento para N elementos. Vamos pegar como exemplo, assim, a humanidade queria resolver, sendo bastante rápido, a humanidade queria resolver um problema que era refrigeração. Geladeira em casa ou um ar-condicionado. Isso foi fantástico. E a gente resolveu isso de uma forma muito simples, produzindo freon, entre outros gases. E a gente resolveu o problema. Só que aí a gente se deu conta, disse, opa, esse gás na estratosfera dura um século, não pode. Então, a gente baniu ele no Acordo de Montreal, certo? Então, a ciência, ela reconhece quando ela erra, e ela entende, e ela aponta o caminho. Tanto é que a humanidade vem resolvendo, paulatinamente e brilhantemente, um problema de poluição química global, que é a camada de ozônio, né? E aí o segundo experimento da atividade humana, que é desmatar, queimar, etc., poluir, usar em excesso agrotóxico, usar agrotóxico desnecessário para um tipo de cultivo, né? O problema da deriva, por exemplo, a produção de uva, e aí por aí vai, no Pampa, vou pensar no Pampa, né? Então, a gente tem erros e acertos, e a ciência nunca se acanhou de dizer, isso aqui estava errado, temos que remelhorar, e etc., né? Então, obviamente, a gente procura ter ética e protocolo, estou falando de modo geral da ciência, não estou falando só da climatologia, né? Para aportar a informação e a tomada de decisão. Então, a gente sabe que trocar a lâmpada incandescente, a antiga lâmpada pela de LED, é tecnicamente, ecologicamente necessário. Mas a gente também sabe que a gente poderia ampliar muito a cobertura de painel solar nos telhados de uma grande metrópole como Porto Alegre. E, sem dúvida nenhuma, em qualquer empreendimento que fosse ter um estacionamento gigantesco, supermercado, shopping center, que isso fosse necessário. Então, por aí, eu dou o exemplo à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né? Seu estacionamento lá, o painel solar, etc. Então, é isso, né? Então, a ciência e a técnica têm acertos, têm erros, e a gente não vejo problema nisso. Eu acho que é a última, né, Tanoara? Ah, tá, ok. Bom dia, sou Elade. Sou arquiteta e urbanista. Diante da explanação de vocês, me surgiu uma curiosidade. Vocês têm dados, né, coletados, um sistema de coleta de dados bem sofisticado. E eu queria saber se existe algum sistema que colete o volume de água proveniente desses eventos extremos de clima, por exemplo, em Porto Alegre. E se há algum trabalho de como manejar esse excedente de água, nesse sentido. O sistema tem, mas manejar... Sim, a gente mede hoje o volume de precipitação nas estações meteorológicas tradicionais, os famosos pluviômetros em terra, né? Ou a descarga, o fluxo de água nos rios, nas bacias hidrográficas, e por satélite. A
gente mede a intensidade e quantidade de chuva por satélite. Boa parte dos mapas que eu mostrei sobre as anomalias de precipitação para o Rio Grande do Sul, eles são tirados dessa composição de dados. Dados reais medidos aqui e o dado real medido na nuvem. Tá? Então, a gente tem essa informação. Tá, assim. Os colegas especialistas em hidrologia já fizeram inúmeros cálculos mostrando que esse volume de chuva é absurdo. Né? Eu não vou lembrar qual das barragens de geração de energia no centro-norte do estado do Rio Grande do Sul, na primeira inundação do Taquari em 2023, setembro de 2023, o cálculo estimado que o tempo para aquele evento maluco ocorresse, né, aquele extremo, era na casa de 10 mil anos. Quer dizer, o sistema da barragem está construído e ele está próprio, tecnicamente, para ser extravasado. Quer dizer, a água galgaria o topo da barragem, né? Só que a água passou mais de 10 metros acima do topo da barragem. Quer dizer, é excedente, a palavra não é bonita do ponto de vista da ciência, é absurdamente excedente o evento de setembro de 23, novembro e maio de 24. Então, agora, todo mundo está debruçado com uma nova realidade. Os nossos parâmetros foram jogados fora e a régua subiu. A régua dos desastres socioclimáticos, como eu costumo chamar, porque a gente está envolvido, a gente é gerador e a gente sofre ele. Né? Acho que eu lhe respondi. Posso fazer? Bom, Silvia Marcutz, eu sou jornalista e acompanho a pauta ambiental há bastante tempo. Eu queria reforçar uma pergunta, aproveitando esse público tão rico, né, inclusive com a presença da superintendente do IBAMA, etc., para um assunto que é muito importante, que a nossa imprensa não está cobrindo como deveria, que é a ideia de fazer um porto em Arroio do Sal, diante desse contexto todo que vocês viram aqui. Então, fiquei sabendo que tem 2 processos já tramitando no IBAMA, está tendo uma pressão absurda do pessoal de Caxias, de Passo Fundo, de vários lugares. Inclusive, fiquei sabendo que o próprio professor Jefferson já recebeu até uns xingões, etc. Então, eu gostaria de perguntar, para reforçar esse assunto, porque eu já cobri ligação da Lagoa dos Quadros com o mar, eu já venho cobrindo essa área há muito tempo, e já teve muitas ideias absurdas. Agora, essa eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e parabenizar aí por esse evento. Aliás, eu quero dizer para muitos que, se existem muitas coisas acontecendo, é porque as pessoas estão envolvidas. Esses 2 estão obstinados, eles estão cheios de coisas para fazer e estão aqui, assim como muita gente que, para fazer as coisas, assim como muitas pessoas dali, estão fazendo aqui de forma voluntária. Essa é a grande questão hoje. As pessoas precisam pensar que nós precisamos fazer, porque os governos, vocês estão vendo que não estão interessados nisso. Obrigado. Quer que eu responda essa? Ela fez de propósito, que ela sabe do meu envolvimento na campanha contra esse maldito porto. A grande questão é a seguinte, parece que sai de uma comunidade ali da Serra e da região de Passo Fundo, de fazer o seguinte modo de transporte. Primeiro, usar a Estrada do Sol, a Rota do Sol, cortando exatamente de uma das áreas mais preservadas do estado do Rio Grande do Sul, principalmente na vertente ali da Serra. Já vai ter um impacto enorme. Aí vem o segundo absurdo ambiental, fazer estrada sobre as lagoas, um dos lugares mais preservados do estado. Mas e aí vem um impacto, e aí fazer um porto que, não, na verdade, não existe. Nós estávamos até olhando antes o porto lá que é do lado de Sergipe, do Elco Batista. Eles fizeram um avanço de uns 2, 3 quilômetros mais lá dentro, e lá fizeram um lugar para aportar os navios. Esse absurdo dessa proposta é simplesmente fazer um porto na praia, num lugar que não tem uma enseada, não tem nada. Você sabe como é que a praia do litoral norte. A gente já sabe algumas das consequências que vai afetar, inclusive, o grande impacto econômico para o turismo do litoral norte, tais como a montante, ou seja, para o norte. Você sabe que permanece aqui tanto a corrente marinha como o nordestão.
vai transportar, vai cavar as praias para o norte e vai transportar essas areias para o sul. Então, os veranistas de Capão da Canoa para o sul podem esperar as praias ficarem um pouco mais longe. Mas tem todo o impacto na biota e o impacto geral aqui em termos ambientais. E, economicamente, os únicos que estão se beneficiando seriam os especuladores imobiliários ali em Arroio do Sal. Eu, como sou veranista de Atlântida, o meu apartamento vai desvalorizar. E nós temos uma série de outras questões mais profundas, que nem a defesa costeira, a estrutura portuária, que ou vão criar problemas ambientais sérios ou vão ter que responder às mudanças do clima, como o aumento do nível do mar. Então, eu acho que o mais grave disso tudo é a falta de transparência. Isso foi criado artificialmente na imprensa, como já estivesse tudo concluído. A divisão de costa e mar do MCTI não estava, pelo menos há 3 meses atrás, não estava nem ciente dessa proposta e estava sendo anunciado como já era definitiva. Eu não sei o que aconteceu agora, se o IBAMA já recebeu essa informação, também não. Pode falar, eu gostaria. Então, eu abertamente sou contra, principalmente pela falta de transparência e, se for o caso, se é tão importante para esse grupo econômico, quais são as garantias para o veranista, para a indústria de turismo e como eles vão mitigar os impactos deles. Ou seja, eles vão pagar o meu prejuízo, e aí vamos ser, entre aspas, egoísta individualmente. Eu vou ter prejuízo. Eles vão me indenizar? Então, só para esclarecer, né, a situação do processo dentro do IBAMA. Na verdade, o IBAMA é o órgão licenciador, né, nós licenciamos os empreendimentos federais, né, então, nesse caso, o Porto é um exemplo. E a equipe de Brasília, inclusive, que licencia, né, nós até acompanhamos uma vistoria, mas está bem no processo inicial ainda, né. Nós não recebemos os estudos, então acho que é importante que a sociedade debata e, enfim, participe também, né, porque é um grande processo, assim, e tem um rito. E esse rito ele envolve realmente a participação e a audiência pública, enfim, né. Mas o primeiro passo agora é o IBAMA receber os estudos, e é importante que os estudos estejam bem consolidados, bem, enfim, né, para que a equipe analise a viabilidade do empreendimento, né. Então, é importante até aproveitar a oportunidade para dizer que nós analisamos cada empreendimento. A gente, infelizmente, não tem, né, essa competência de fazer uma análise mais estratégica, que aí deveria, enfim, né, ser em outra esfera, né. Então, a gente acaba analisando realmente cada empreendimento. E na verdade, ainda está na fase da apresentação dos estudos, né? Então, ainda precisa analisar, aceitar. Daí, assim que o IBAMA recebe o estudo, faz o checklist, conforme o termo de referência. Já foi emitido o termo de referência, então, a consultoria está fazendo os estudos, mas ainda não apresentou oficialmente para o IBAMA, né? Então, está nesse status aí. Tá bom? Agradeço a participação de todos, em nome da ARI e de seus parceiros nesse evento. Agradeço especialmente a presença do professor Jefferson Cardia Simões e Francisco Eliseu Aquino, que trouxeram valiosos conteúdos para nós, tá? E propiciaram esse debate muito rico e muito preocupante. Tá? E, para finalizar, passa a cada um deles, tá? Nosso brinde da coisa. Tá? Diz que tem uma erva mate muito boa aí, tá? Recomendo, tá? Obrigado a todos, tá? Passo para ti. E eu agradeço a Flávio Dutra pela mediação, também aos nossos convidados. Então, nós vamos para um intervalo, né? Intervalo do almoço. A previsão de retorno é agora meio-dia 19, em torno de 1h30 da tarde, quando nós teremos o pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Inovação da URCAMP, professor doutor Guilherme Colares, né, que integra o Comitê da Bacia do Rio Camaquã pela URCAMP. Ele fará uma exposição. Falando em comitê, nós estamos aqui também com a presença da presidente do Comitê Sinos
Viviane Feijó. Quero agradecer a todos que participaram, todas as autoridades, mas principalmente as pessoas, a vocês que estão aqui com a gente. Convido para que retornem na parte da tarde. E o primeiro painel, a partir das 2 horas, será um panorama para a regularização ambiental no Pampa para os próximos anos, né? E reforçando que depois do final da tarde, a partir das 6 horas, teremos um momento cultural no Bar da Ari, na Borges de Medeiros, 915, ali na descida do viaduto, 8º andar. Então, momento cultural depois das 6 horas. E o 13º FIMA só está sendo possível graças aos nossos patrocinadores, a Corsã, a Egea e o DEMAI. Muito obrigado a todos e até à tarde, quando retornamos com o 13º Fórum Internacional do Meio Ambiente. Muito obrigado.